Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da declaração da PGR que quer basicamente proibir impeachment de ministro do STF, né? Vamos entender esse caso aqui. A gente sabe que o STF aceitou uma ação do PSOL questionando que a lei do impeachment não teria sido recebida pela Constituição Federal, o que é muito curioso, porque a verdade é que já teve 2 impeachments no Brasil, né? Teve o impeachment do Collor, teve o impeachment da Dilma, tudo isso depois da Constituição, e ninguém via problema nenhum com a lei de impeachment até então. Até o momento em que agora a gente está cogitando o impeachment de ministro do STF. Esse virou um problema agora, por quê? Porque agora o rabo dos ministros está em jogo, né? Entrou no jogo da parada aí, né? Bom, era esperado que eles fizessem isso. Eu já falei para vocês que ia ser muito difícil você conseguir aprovar um impeachment de ministro do STF. Eles certamente fariam de tudo contra isso. Mas o que chama atenção nessa história é o fato de eles estarem fazendo isso agora, no momento em que a verdade é que o Alcolumbre não vai abrir processo de impeachment nenhum contra ministro nenhum do STF. Ou seja, eles estão fazendo isso porque eles já perceberam que na próxima eleição certamente vai ter uma maioria muito forte no Senado contra o STF. O problema que talvez eles não estejam percebendo é que é muito fácil o Congresso contornar esse entendimento deles aqui. Eu vou explicar para vocês o porquê. Essa notícia foi sugerida por TNT, Berebacan Catambanda, Berebecan Catambanda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o PGR defendeu um monte de absurdos, né? A gente já explicou aqui a lei do impeachment, como é que ela funciona, e eu falei aqui, antes de todo mundo, que bastava a maioria simples no Senado para já afastar ministro. Esse foi um dos pontos que o PGR, que não pode, que tem que ter 2/3, que não sei, não, mas a lei não está falando isso. A lei está dizendo que é só 50% mais 1 para você iniciar o processo de impeachment de ministro do Supremo, e daí, se você tiver, para concluir esse processo, para realmente condenar o ministro, tem que ter 2/3, mas para abrir o processo de impeachment basta a maioria simples, né? E, de fato, é o que está na lei, o que está escrito na lei. Aí o PGR falou que isso não foi recepcionado. O que é uma lorota terrível? O que é uma lei ser recepcionada pela Constituição, né? Qual que é esse conceito? A ideia é a seguinte: toda lei, ela deriva da Constituição, a Constituição que fala como é que você faz as leis, né? Mas quando, por exemplo, foi criada a Constituição de 88, já havia um monte de leis no Brasil. Como é que você faz? Tem que jogar essas leis todas fora e começar tudo de novo, fazer todas as leis de novo do zero, né? Seria inviável isso daí, né? Então o que eles criaram? Eles criaram esse conceito de recepção. Uma lei é dita recepcionada pela Constituição como ela está de acordo com a Constituição. Então a Constituição mantém a validade daquela lei, embora tenha sido feita numa Constituição anterior, com outro Congresso, com uma outra coisa, ela continua valendo na nova Constituição, né? Nem todas as leis foram recepcionadas, né? Isso, algumas leis se entende que ela afronta a Constituição diretamente, portanto não teria sido recepcionada. Curiosamente, um caso que se discute muito tempo sobre a recepção é justamente a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional, que tem aqueles crimes de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Sabe aqueles crimes que agora são 359L, 359M, que tem um monte de gente acusada? Esses crimes eram os antigos crimes da Lei de Segurança Nacional, eles só foram transportados da Lei de Segurança Nacional para o Código Penal. E durante muito tempo se discutiu no direito se isso foi recepcionado ou não, porque a ideia é que isso é coisa de... Só ditador que usa esses crimes, isso é usado em ditadura, esses crimes, né? E, de fato, eles foram usados na época da ditadura militar brasileira e estão sendo usados agora de novo, na época da ditadura judicial brasileira que a gente está vivendo agora. Voltaram a ser usados, são crimes de ditadura, né? Eu espero que na próxima Constituição, quando acabar essa ditadura dos juízes, né, que a gente faça uma outra Constituição, tal como fizemos quando acabou a ditadura dos milico, e essa nova Constituição tenha proteções contra isso. Já tem gente falando que o papel do Supremo tem que ser revisto, não sei o que lá, eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Enfim, esse debate sobre a aplicação da Lei de Segurança Nacional, dela ter sido recepcionada ou não, só não foi mais adiante porque ela nunca foi usada. Nesse meio tempo, depois que acabou a ditadura militar e até o início da ditadura judicial, nunca foi usada a Lei de Segurança Nacional. Então ficou meio que para lá. Se discutia se ela tinha sido recepcionada ou não, mas como nunca foi usada, ficou por isso mesmo, né?
agora está sendo usada amplamente, né? E certamente o STF não vai considerar problema com ele, não vai dizer que ela não foi recepcionada, né? Aí estão dizendo agora que o impeachment, na parte de impeachment de ministro do STF, não pode, né? E aí estão criando um monte de subterfúgio. Aí o mais engraçado é isso, né? É um problema isso, não tenha dúvida, é um problema, né? Porque, em tese, não tem por que ela não ser recepcionada, porque não tem nada na Constituição que vá contra isso aí. Uma lei não é recepcionada quando ela contradiz a Constituição, quando ela está dizendo em algum momento que ela é contra os princípios daquela Constituição, é contra alguma determinação daquela Constituição, aí ela não é recepcionada. Agora, a lei do impeachment não tem absolutamente nada nisso. Mas você sabe como é que funciona o STF, na base da hermenêutica pentadimensional tirada do cu, né? Eles tiraram lá qualquer coisa, não, o PGR já falou, não, porque não pode. Aqui, primeira coisa, ele já fala aqui, o PGR, que o artigo 41, é permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do STF e o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometerem. Aí, olha só, isso é uma outra coisa curiosa, porque embora essa lei aqui seja de 1950, ou seja, diante da Constituição, ela tem alterações que são de depois, aqui ó, tem alterações aqui da lei de 10.028 de 2000, que diz o seguinte, olha só, respeitada a prerrogativa de foro que assiste às autoridades a que se refere o parágrafo único do artigo 39A e o inciso 2 do parágrafo único do 40A, as ações penais contra elas ajuizadas pela prática de crimes de responsabilidade previsto no artigo 10 dessa lei serão processadas e julgadas de acordo com o rito instituído pela Lei 8.038 de maio de 1990, né? Permitindo a todo cidadão o oferecimento de denúncia. Qual que é essa lei aqui? Essa lei aqui é a lei do Ministério Público, que estabeleceu o Ministério Público. Então ela está falando justamente sobre o artigo 41A e o artigo 40A e o 39A, que é justamente aqui ó, os crimes do Supremo Tribunal Federal e também do Procurador-Geral da República. Então repara que, embora essa lei seja antiga, ela já foi recepcionada, porque ela foi aceita, ela foi alterada, ela foi emendada, né? No entanto, por mais que isso daqui não queira dizer, não possa ser, é lógico que o STF vai decidir que foi, né? É lógico que o STF vai dizer que não foi recepcionada e que, portanto, não pode, e vai concordar com o PGR, dizendo que só o PGR pode pedir impeachment de ministro do STF, não pode ser qualquer pessoa, né? E aí, lógico, o PGR, o Goné jamais vai pedir impeachment de ninguém, porque ele está no mesmo barco do resto da galera. E, além disso, aqui fala que quando o denunciado, quando é aceita a denúncia, né, votada no Congresso e coisa e tal, o juiz acusado, se for aceita a denúncia, votação por maioria simples, ele já é afastado e depois tem que ter 2/3 para ele ser realmente cassado, o ministro do STF, para sair, né? Mas ele já fica afastado, então ele já abre a denúncia contra ele já é afastado, e aí o Senado vai votar isso daí. Aí ele coloca aqui exatamente que outra decisão que ele tomou aqui é que não pode, tem que ser 2/3 também. Por que isso? Não, porque ele acha, porque ele quer, né? Porque no caso de presidente é uma coisa, no caso de ministro do STF é outra, tem que ser equivalente. Meu amigo, isso não é princípio nenhum, cara. Isso daí é a mesma lógica, né? É porque realmente você tem, são situações diferentes. Um presidente da República, ele tem um impacto direto na execução das políticas brasileiras, né? Então é muito preocupante um país ficar sem presidente da República. Já o ministro do STF é uma pessoa importante também, mas não é tão importante assim, né? O problema aqui é justamente que agora o STF está querendo se proteger, então está inventando regra para se proteger o STF. Isso era esperado. O fato só de eles estarem fazendo isso agora mostra como é que eles já viram que o Senado a gente vai ganhar em 2026. A gente vai ganhar o Senado em 2026. Eles estão apavorados por isso, porque eles estão percebendo o problema que eu falei para vocês. É inevitável. Eles embarcaram nessa canoa furada porque eles achavam que o bolsonarismo era um negócio transitório. Não, porque é só uma fake news, um disparo em massa de WhatsApp e coisa e tal. E agora, eles entraram num esquema que eles se isolaram completamente, eles sabem que estão errados, né? E estão tendo que se proteger, criar muros para se proteger. Das duas, uma. Ou a gente vai acabar como uma Venezuela, existe essa chance, eu acho que não vai acontecer não, mas existe essa chance. Ou então esses caras vão se ferrar completamente, porque aí que vem a parada. Beleza, então exige agora que o PGR para fazer a licença para iniciar o processo contra ministros do STF e tem que ter 2/3 do Senado para começar o processo, não pode ser maioria simples, né? Ficou mais difícil fazer impeachment de ministro do STF? Ficou. Por outro lado, existe uma saída muito simples, porque isso aqui é tudo lei subconstitucional. Então o Senado pode simplesmente... Olha só, tem dois problemas. Primeiro problema, agora o Goné jamais faria isso.
Mas lembra, se a gente eleger um presidente de direita ano que vem, mesmo com essa ideia de que só o PGR pode abrir o processo de impeachment, mesmo com isso, né, é bem possível imaginar que o Tarcísio entrando ano que vem, ou o Bolsonaro entrando, ou o Eduardo Bolsonaro entrando ano que vem, eles vão escolher um procurador com a seguinte missão: você vai entrar com impeachment de ministro do STF ou não vai? Porque se não entrar, a gente não vai te botar lá. Então vão exigir um PGR que tenha essa capacidade. Então isso não vai ser uma proteção por muito tempo. Pode proteger eles durante algum tempo, mas não por muito tempo. A outra coisa é a seguinte, né? Lembra que isso aqui é uma lei subconstitucional. O Congresso pode fazer uma jogada muito rápida de aprovar uma alteração na lei facilitando o impeachment e automaticamente aprovar o impeachment, né? Porque se não recepcionou essa lei, beleza, vamos fazer uma outra lei então. A gente aprova uma outra lei e pronto. E faz o impeachment em seguida com base nessa outra lei. Ah, mas aí o STF vai dizer que a outra lei é inconstitucional e coisa e tal. Meu amigo, só que aí o problema é o seguinte: a jurisdição, no caso de impeachment, é do Congresso, é do Senado. Quem decide se o processo de impeachment é certo ou errado é o Senado, não é o STF. É lógico que o PSOL, a esquerda, vai todo mundo entrar com um monte de ações no STF para parar o processo de impeachment no Senado. Mas os senadores, o presidente do Senado tem que lembrar que quem é o juiz natural do caso de impeachment é o Senado. Quem define o que vale para um processo de impeachment é o Senado, não é o STF, né? O juiz natural do caso de impeachment do ministro do STF é o Senado. É o Senado que decide essas coisas, não é o STF. Então o STF não pode decidir nada nesse aspecto aqui do Senado. Inclusive, o próprio Senado pode considerar isso daqui uma espécie de um crime de responsabilidade no final das contas, tá? Ah, mas a presidência do Senado vai ter capacidade de se impor dessa forma? Bom, depende de quem for a presidência do Senado. Se realmente a gente ganhar a eleição com uma folga grande, como tá pintando isso acontecer, e se a gente colocar uma pessoa que tenha essa capacidade, que tenha conhecimento de direito, que esteja disposta a comprar essa briga, eu tenho certeza que a gente consegue sim. Eu não tenho, o Eduardo Bolsonaro seria um excelente nome para isso. Eduardo Bolsonaro é advogado, tem conhecimento nessa área. Ele, como presidente do Senado, certamente toparia isso daí, e daí você teria uma visão realmente clara da coisa. De fato, a jurisprudência é a do Senado. Quem decide sobre impeachment é o Senado, não é o STF. Então, vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Que o STF vai brigar, vai espernear, eu não tenho dúvida nenhuma. Ainda assim, o fato de eles estarem fazendo isso agora mostra que eles estão com medo. Estão com medo porque é inevitável, a gente vai voltar ao poder e esse pessoal vai se ferrar, vai todo mundo ter que pagar pelos crimes que estão cometendo agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.